Bem, vamos começar agora com o treino parental propriamente dito, né? Eu nomeei esse treino como Pais Eficazes, com o intuito justamente de empoderar os pais, de trazer essa ideia de que agora vamos utilizar métodos mais certeiros na hora de manejar ou de conduzir o comportamento da criança. Como eu falei, esse roteiro ele foi baseado em uma literatura bem vasta, né? Então, são vários livros que ao longo do tempo eu fui lendo e fui trazendo uma condensação de ideias em relação ao treinamento parental. Como eu falei também, há tempos atrás eu fazia cada treino parental bem individualizado e isso fazia com que eu montasse muitas aulinhas. Eu sempre gostei muito dessa modalidade de aulinha, digamos assim. Então eu montava muito apresentações em slides baseadas em livros, em capítulos de livro, não livro inteiro, em capítulos de livro que eu direcionava para os pais, que eram relacionados ao tema, a dificuldade que eles estavam passando naquele momento. Então, eu passava o capítulo para os pais e na hora do momento da reunião, a gente trabalhava ali como se fosse uma aulinha, né? Um grupo de estudo. Então, se você estudou previamente, você tem acesso ao conteúdo. Quando eu vou lhe apresentar algo, você tem meio que um domínio do que eu vou lhe apresentar. E aí a gente traz essa aplicabilidade para o que a gente está vivenciando naquele momento com aquela criança. Então, o que é o treinamento parental? O treinamento parental é uma prática que visa sistematizar o repertório comportamental emitido pelos pais ao manejo comportamental dos filhos. Então, a gente vai justamente tentar fazer com que os pais eles aprendam novas formas de lidar com os filhos para diminuir aqueles comportamentos inadequados que eles apresentam, e aumentar os comportamentos adequados que eles almejam que seja aumentado. Então, treinamento parental, são realizadas sessões que visam abordar o tema como princípios da análise do comportamento, estratégias de prevenção, desenvolvimento de rotinas, planejamento de consequências, treinamento de conformidade, né? Conformidade nada mais é do que a obediência, comunicação funcional, habilidades de ensino, generalização e manutenção. São realizadas também sessões domiciliares para coleta de dados, né? Além da avaliação, e em alguns momentos eu faço sessões externas, então não são só sessões domiciliares, são sessões, por exemplo, a gente vai no shopping juntos para trabalhar aquelas habilidades que os pais precisam trabalhar para poder trabalhar as habilidades que precisam ser trabalhadas nos filhos. Então eu utilizei esse método CIDA porque a gente vai trabalhar justamente a compreensão individualizada do desenvolvimento assistido. Então, quando a gente fala, por exemplo, em desenvolvimento atípico, o desenvolvimento atípico, ele é totalmente assistido. Então, a criança, ela começa a terapia muito cedo, a criança, ela começa a ser observada e ter a intervenção muito cedo. Então, a gente vai começar a trabalhar com os pais, apesar de ter muita literatura, de ter muito material sobre aquela compreensão individualizada das necessidades da criança, porque o desenvolvimento dela vai ocorrer de uma forma específica, né, nesse caso. E as particularidades dela, elas vão ter que ser trabalhadas baseado nessa compreensão específica. Então, eu vou trazer aqui para vocês as principais sessões, que é como eu falei, que atualmente são estruturadas durante o meu treinamento parental. Mas isso pode trazer para vocês ideias de que como é que vocês vão estruturar de vocês. Então, cada treinamento parental ele dura em média de 60 a 90 minutos, dependendo da quantidade de informações que precisam ser passadas e discutidas. Isso você precisa planejar muito bem dentro da sua agenda. Como eu falei, tem casos de pais que eles têm a terapeuta como a pessoa que vai fazer o treinamento parental e a pessoa que atende o filho deles. E vai ter casos que ultimamente tem se tornado muito comum,
ele tem aquela pessoa que vai fazer o treinamento parental, mas que ela não atende diretamente o filho dele. Então, essa estrutura de sessões, ela é importante justamente para a gente organizar cada tema em cada sessão e fazer esse acompanhamento direto com os pais, se eles estão conseguindo entender cada processo que vai ser ensinado. Então, temos a sessão 1, que é relacionada a abordar sobre princípios comportamentais, né? Isso a gente vai falar sobre análise do comportamento. Não necessariamente você precisa falar dos termos técnicos da análise do comportamento, mas é interessante você instrumentalizar aquele pai. Aqui nessa sessão, você vai introduzir metas gerais do tratamento, introduzir conceitos de funções do comportamento, antecedentes, consequências e comportamento. Na sessão 2, a gente vai trabalhar as estratégias de prevenção. Então, a gente vai discutir antecedentes de problemas e de comportamentos e desenvolver estratégias de prevenção. Na sessão 3, a gente vai estruturar o desenvolvimento da rotina da criança. Então, a gente vai desenvolver um cronograma diário, identificar pontos de intervenção, incluindo o uso de cronogramas visuais, para diminuir os comportamentos problema. Então, aqui a gente vai realmente estruturar esse processo de rotina da criança. Ao longo das sessões, vocês vão ver que elas vão começando a aumentar a exigência. Então, eu começo com conceitos básicos, depois eu vou estruturando para ver se esse pai consegue perceber direitinho essas questões relacionadas aos conceitos básicos. Depois eu vou começar a ampliar as exigências que eu faço para esses pais. Sessão 4 e sessão 5 são direcionadas para reforço, que é um tema, que é algo que às vezes traz muitos questionamentos. Então, a sessão 4, que é chamada reforço 1, ela vai introduzir o conceito de reforço para promover a conformidade, a obediência, fortalecer os comportamentos desejados e ensinar novos comportamentos. E a sessão 5, que é o chamada reforço 2, ela vai apresentar aquela situação de pegar o seu filho sendo bom, que é o que a gente acaba chamando de monitoria positiva. A gente vai ensinar brincadeiras e habilidades sociais através das brincadeiras conduzidas pelas crianças. Então, a partir daqui já tem aquele momento um pouco mais invasivo que eu citei anteriormente, que em alguns momentos eu vou precisar que o pai, ele entre em contato, talvez, com brincar com a criança, com se dispor mais a situações mais prazerosas. Para alguns pais isso é difícil, então por isso a gente tem que ir com muita calma durante todo esse processo, para sentir o quanto de confortável o pai tá, se ele tá se sentindo bem, se tá sendo aversivo para ele. A sessão 6 é o planejando ignorar. Na análise do comportamento, a gente chama de extinção. Então, a gente vai explorar o uso sistemático da extinção via ignorar de forma planejada para reduzir problemas comportamentais. Na sessão 7, a gente vai fazer diretamente o treino de conformidade, né? O treino de obediência. Então, a gente vai introduzir solicitações parentais eficazes e o uso da conformidade e gerenciar comportamentos de não conformidade. Na sessão 8, a gente vai trabalhar sobre a comunicação funcional. Então, através do reforço sistemático, a gente vai ensinar habilidades comunicativas alternativas para substituir esses comportamentos inadequados, né? E o que isso quer dizer? Às vezes, a gente tem criança que bate, que chora, que se joga no chão. E, na verdade, aquilo dali é uma forma de se comunicar. Quando a gente vai trabalhar a comunicação funcional, na verdade, a gente vai ensinar habilidades que vão ser substitutas desses comportamentos que já estão presentes, que é o se jogar no chão, é o chorar. A sessão 9 é voltada para habilidades de ensino. Então, por meio de análise de tarefas e encadeamento, que são conceitos da análise do comportamento, a gente vai fornecer ferramentas para substituir comportamentos inadequados por comportamentos apropriados e como promover novas habilidades adaptativas de enfrentamento, de lazer, de situações que eles precisam no dia a dia. Na seção 10 é voltada à habilidade de ensino 2. Então, a gente vai ensinar vários procedimentos de solicitação para usar enquanto ensina essas habilidades. E na seção 11, a gente vai trabalhar generalização e manutenção. Então, a gente vai gerar estratégias para consolidar mudanças positivas de comportamento e generalizar as habilidades recém-aprendidas. Então, o que acontece? A gente vai organizar de uma forma que
é como eu falei, é uma crescente. Eu vou começar a dar um conteúdo para ele voltado para as técnicas, né, para algo mais teórico, e aos poucos a gente vai começar a inserir isso no dia a dia, mas trazendo sempre esse balanço entre os conceitos da análise do comportamento e o que precisa ser trabalhado no dia a dia. Então, foi estruturado em 11 sessões, mas pode ser que isso se amplie. Por quê? Porque, vocês já viram que eu citei que tem 2 sessões sobre reforço, mas pode ser que para o pai não fique tão claro assim. Então, ele precise de mais sessões para tornar aquele conceito e aquela forma de lidar e como aplicar no dia a dia com a criança dele de uma forma mais clara. Então, pensem nisso, nessa estruturação de uma forma didática, mas isso não é uma regra. Isso não quer dizer que vai acontecer após 11 sessões, o pai vai sair, beleza, vai fazer tudo do jeito que é esperado que se faça. Até porque a gente tem que pensar também em outro ponto importante. Ali naquele momento, quem é o terapeuta é você. Quem passou vários anos na academia estudando é você. Quem fez especialização foi você. Então, quem tem toda essa parte técnica e teórica é você. O pai, ele tem várias outras questões relacionadas, além de só estar diretamente com o filho dele. Tem trabalho, tem problemas pessoais. Então, isso eu quero que você tenha muita empatia nesse momento que vai estruturar o treinamento parental. Então, a gente se vê na próxima aula, que a gente vai começar a abordar cada tema especificamente. Até breve!